Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nossa leitura de hoje, 1 Coríntios, capítulo 14 e 15. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Muito bem, capítulo 14, né? Ele começou lá no capítulo 12 e aqui no capítulo 14 está concluindo essa questão a respeito do dons de língua ou do dom de línguas, né? E essa é uma polêmica que existe no meio evangélico, porque algumas denominações evangélicas dizem, argumentam que seriam línguas estranhas, línguas de anjos, línguas que são faladas por aqueles que são batizados no Espírito Santo, e então dizem eles que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o ato de falar em línguas estranhas. Isso é estranho, porque a evidência do batismo com o Espírito Santo, ou seja, a evidência de que o Espírito Santo está numa pessoa, é a transformação, é o fruto do Espírito, a paz, o amor, a longanimidade, a benignidade, mansidão, domínio próprio, etc. E veja, nós não encontraremos uma evidência bíblica substancial para defender isso. Acaba se criando uma certa classificação no meio dos convertidos. Tem convertido que tem o Espírito Santo, tem convertido que não tem o Espírito Santo, ao passo que a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de novo, que saiu das trevas para a luz, ele tem o Espírito Santo. Pois bem, então eu quero só observar os textos aqui, né? Não é um estudo bíblico, é só uma leitura, um devocional. Eu quero só observar aqui de forma rápida que esse falar em línguas, essas línguas estranhas que é dito aqui em Coríntios, não são línguas de anjos ou umas línguas que alguém não conheça, né? Qual seria o sentido de alguém falar uma linguagem que não seja entendida por alguém, por outra pessoa? Veja, ele iniciou aqui dizendo que quem fala em outra língua não fala para homens, só para Deus. O sentido aqui é de que os homens não entendem, né? Só Deus entenderia então, visto que ninguém entende, então é mistério, né? Agora, quem profetiza, e o profetizar é falar do Evangelho, falar das Escrituras, este edifica, exorta e consola. Verso 11, se ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim, né? Não tem significado aquela voz. Consequentemente, verso 12, não haverá edificação para a igreja. Tá? Verso 18, ele diz, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Paulo, ele não está sendo presunçoso aqui, ele está apenas mostrando
quem ele realmente é. Paulo é um homem instruído, ele era alguém que conhecia várias línguas, então fala de idiomas, ele sabia falar em várias línguas. Não que ele possuía vários dons espirituais, aqui está falando de idiomas, tá? E observa verso 20: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas, por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Então tudo aponta para outros povos, outras línguas, outros idiomas. E é esse o ponto que eu quero enfatizar aqui nesse breve devocional. Quando nós falamos a respeito de dons de língua, dom de línguas, nós falamos a respeito de idiomas que são falados em algum lugar. Lembre-se que quando vem a promessa do Espírito Santo, né, vos dei poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas a todos os lugares, até os confins da terra. O Espírito Santo veio para capacitar para a evangelização. E aqueles que estavam ali começaram a falar em outros idiomas. Atos capítulo 2, eles agora de uma forma miraculosa, com esse dom concedido por Deus, eles conseguem falar outros idiomas e assim são dispersos, são enviados. E a partir de Atos 2, eles vão para todas aquelas regiões, né, Judéia, Samaria e até os confins da terra, e começam a pregar. E assim nós temos o Evangelho sendo levado a todos os lugares. Então, essa capacidade, esse dom de falar em outros idiomas foi dado para capacitar os discípulos para fazerem a obra de evangelização. Tá? Pois bem, seguindo aqui então, verso de número 28, no 27, ele fala que tem que haver interpretação, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. Verso 33, Deus não é de confusão e sim de paz. Então ele insiste que esse negócio de ficar falando num idioma, numa língua que os outros não vão entender, isso vai gerar só confusão. Capítulo de número 15, ele fala sobre a ressurreição. Verso 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. E aí ele começa a falar, né, a respeito da obra de Cristo. Cristo morreu, ressuscitou, depois apareceu para Cefas, para os 12, depois para 500, depois para Tiago e por fim por todos os apóstolos e por último para ele, Paulo. Tá? No verso 10 aparece uma expressão que é muito conhecida quando ele diz assim: pela graça de Deus sou o que sou. Eu já vi pessoas não crentes usando essa frase, e o sentido aqui principal é que, biblicamente falando, aqui no contexto, é que Paulo está dizendo que o que ele é porque Deus capacitou, porque Deus fez assim na vida dele. Prosseguindo, verso 14, se Cristo não ressuscitou, né, aqueles que duvidavam da ressurreição, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé, a nossa pregação.
Verso 19: se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Graças a Deus, Cristo ressuscitou. Uma palavrinha aqui diz que ele então se torna a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro daqueles que, uma vez havendo morrido, ressuscitou. A expressão fala dos que dormem, dá margem para alguns defenderem a ideia da doutrina do sono da alma, que alega que aqueles que já morreram estão dormindo, como se estivesse congelado, parado no tempo, num vácuo ali, dormindo. Isso não é correto, biblicamente falando. Na verdade, quando a pessoa morre, ela vai imediatamente ou para o céu ou para o inferno. Ela não fica parada num lugar intermediário, ela não fica dormindo, ela vai ou para o céu ou para o inferno. Muito bem. E verso 26 diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, este vai ser o inimigo final, Quando então teremos a vida eterna, então não haverá mais morte. Isso só acontecerá no final, quando Jesus voltar. Até lá, todos experimentarão a morte. Verso de número 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, apontando para o final dos tempos, E ele encerra aqui, versos 57 e 58, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele encerra esse tema da ressurreição com esse versículo 58, que é fantástico, Nós podemos seguir com firmeza, com fé inabaláveis, abundantes, trabalhando para o Senhor, porque o nosso trabalho não é em vão. Não é em vão, por quê? Porque Cristo ressuscitou, venceu a morte. Então, tudo que fazemos aqui tem uma repercussão na eternidade. Terá um resultado no reino celestial, no reino de Cristo. Amém por isso. Que bênção, Vamos orar? Senhor, bendito é o teu nome, obrigado por tua palavra, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, aguardando esta vida eterna que o Senhor nos promete. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e até mais.